Está ali na tela, ó, acompanha comigo. E diz assim a palavra de Deus. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso, o Senhor vos dará carne, e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé, fora mulheres e crianças. 600.000 homens de pé, é este povo, no meio do qual eu estou. E tu tens dito: dar-lhe-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Verso 23. Porém o Senhor disse a Moisés, aleluia, teria sido por acaso encurtada a mão do Senhor? Agora verás, Moisés, se a minha palavra se há de cumprir ou não. Eu vou ler de novo esse versículo. Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtado a mão do Senhor? Agora, Moisés, verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Pastor Jonas. A paz do Senhor, igreja. Você pode repetir após mim? Fala: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eis aí teu servo, usa ele, Senhor, e fala comigo para edificar, para consolar e para nos corrigir. Mas fala conosco, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe, pastor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler se passa, ou lhe se dá uma narrativa de um período onde o povo do Egito, ou o povo de Israel, está saindo lá do Egito e está em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles. É importante e vale lembrar que a vida deles lá no Egito não estava muito boa. Aliás, é uma força de expressão dizer que não estava muito boa, não estava nada bem. Estava ruim. Tinha uma fase em que eles estiveram lá que foi bom. Mas depois que trocou o governo, trocou as lideranças, levantou alguém que não conhecia o tratado anterior e então começou a maltratar o povo de Israel. E maltratar, eu estou sendo aqui bem dócil. Na verdade, eles foram feitos de escravos para a nação egípcia. Então, a vida deles lá no Egito não estava legal, estava péssima. Eles estavam sendo assolados, estavam sendo ali aperrinhados, né? Estavam ali sofrendo na mão e nas garras daquele governo. A palavra de Deus, depois você quiser ler, você pode buscar a leitura, vai mostrar esse fato, e vai mostrar e vai deixar evidente que foi uma fase ruim, péssima, horrível. Tanto que eles desejavam e ansiavam por libertação, e aguardavam por isso. Aí Deus levanta Moisés, e os irmãos bem conhecem, e envia Moisés, e atua na libertação. Não Moisés, Deus.
através de Moisés. E aí Deus liberta o povo de uma maneira muito milagrosa, linda. A história, inclusive, virou filme de cinema, recentemente. Virou minissérie. Alguns, inclusive, fizeram novela para propagar de tão linda que é essa história. A história da libertação do povo de Deus. Daquela nação do Egito. E quando Deus tira eles de lá e leva eles para a terra prometida. O texto que nós lemos, eles estão no meio do trajeto. Ainda não chegaram na terra, mas já não estavam mais no Egito. Ainda não estavam vivendo a promessa. Ainda não tinham chegado no destino. Mas já não estavam mais, Glesley, sob a júdice de Faraó. Já não estavam mais sobre a escravidão. Já não estavam mais sofrendo nas garras daquele governo. Haviam, presbítero Elvis, sido libertos por Deus. E como eu já disse, muito lindo foi a libertação. Você, por certo, já leu, ouviu e já viu as interpretações dessa história. Mas o meu foco não é ela. O meu foco é esse momento. Porque chega aqui o momento em que uma parte do povo, ou melhor, o povo, começa, irmão Zé Carlos, a reclamar com Moisés de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, irmão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Porque quando você lê o texto à primeira vista, você acha que Deus é um Deus meio bipolar. Você acha que ele é sangue frio ou pavio curto. Oxe, só porque eles fizeram uma reclamaçãozinha, aí Deus já acende a ira? Não. A coisa é muito profunda. Eles vão falar com Moisés, mas eles estão falando com Moisés, mas reclamando de Deus. Foram tirar satisfação com Moisés, mas foram tirar satisfação a respeito de Deus. E nós vamos ver isso. E qual era o motivo da reclamação? Irmãos, por que eu frisei na parte inicial aqui? Que Deus fez a libertação, promoveu a libertação de uma maneira tão linda. Pararam para pensar, a palavra de Deus que uma coluna de fogo esquentava eles de noite. A palavra de Deus diz que uma nuvem aliviava eles do sol durante o dia. A palavra de Deus diz que Deus ia dando providência. No ato da libertação, Deus mandou pragas sobre o povo do Egito, mas não atingiu o povo de Israel. Durante a libertação, Deus abriu o mar, literalmente abriu o mar diante deles. Eles viram o mar se abrir, irmão. Eu não conheço nenhum marinheiro que seja capaz de fazer isso, nenhum pescador capaz de fazer isso. Mas eles viram Deus operar um milagre extraordinário. Eles presenciaram coisas grandiosíssimas que nunca, ou nos tempos modernos, nunca se ouviu dizer algo parecido. E você sabe o que é que eles estavam reclamando? Porque eles queriam comer carne. Sentiram saudade da cebola, Glesley. Sentiram saudade do melão, irmão Luiz. Oh, irmão, sentiram saudade do pepino. Osiniel, eles disseram assim: lá no Egito não era bom, era ruim, mas nós tinha carne, nós tinha cebola, nós tinha melão, nós tinha pepino. Olha isso, pastor Jonas. O povo vê Deus abrir o mar, o povo vê Deus operar milagres e maravilhas, coisas extraordinárias, e depois vai chorar as pitangas para Deus dizendo que quer comer carne e cebola. O negócio não era bom no Egito, mas nós tinha carne, nós tinha cebola, nós tinha melão, nós tinha pepino, nós tinha verdura.
Que coisa mais esquisita, irmão. Que coisa mais estranha. Eu imagino, me permita conjecturar aqui alguma coisa. Mas eu já passei na prova. Vou entrar aqui. Eu já passei na prova. Lecão um dia presenciou um momento. Ele até brincou comigo depois. Nós temos uma certa intimidade. E ele até tirou uma casquinha comigo. Mas está tudo certo. É isso aí mesmo. Qual foi a situação? Um dia eu encontrei o Lecão dentro do supermercado. Não sei se ele vai lembrar disso. E eu estava na prova. Ai, como. Estava difícil aquele tempo. A coisa estava dura lá em casa. Era só a Pri trabalhando. Eu me esforçando, estava dirigindo igreja. Eu lembro que eu ainda estava lá no Imperial. E eu fui com a Elisa no mercado. O dinheiro estava contadinho para comprar uma verdura ali, um legume. E eu encontrei o Leque e tal. E a gente bateu um papinho ali. E a Elisa passou na gôndola e viu um Yakult. E me pediu para comprar o Yakult para ela. Desculpa, irmão, mas às vezes a emoção vem. E eu disse para ela: filha, não vai dar. Mas eu falei baixinho: não vai dar. O papai não tem dinheiro para comprar o Yakult. E aí ela ficou meio tristinha. Ela devia ter seus 4, 5 aninhos, talvez menos. Mas nós saímos ali e tal, batendo papo com o Leque. E o Leque espertamente percebeu. Quando chegou no caixa, depois que passamos, ele sacou de dentro da sacola a tarjinha com 6 Yakult. E deu, e falou assim: tô, pastor, dá para ela. Aquele dia eu sustentei ali. Falei: ô Lecão, Deus abençoe, obrigado, meu irmão. Deus te multiplique. Sustentei firme ali. Mas a minha vontade é de desabar. Você não poder comprar um Yakult. Quanto custa um Yakult, irmão? R$1, R$1,50. Aí fui para casa. Aí fui chorando por dentro. E comemoramos lá. E a Elisa esbaldou com os 6 Yakult. Ainda não tinha Estela para dividir. E tomou logo os 6 Yakult. E por que eu estou contando isso para você, irmão? Porque apesar do milagre parecer pequenininho, para quem está na prova, irmão, isso faz muita diferença. Quem está na prova, a coisa não está fácil, a coisa está feia, o céu está de bronze. Qualquer milagrinho é milagrão, irmão. É isso aqui que foi cantado, ó. É Jeová Jiré com você. É o Deus da provisão, dando o escape, dando a saída. É só capricho de Deus para falar assim: relaxa, filho, que eu estou contigo. Irmão, aí eu não consigo ver lógica. Eu não consigo ver lógica nisso, nessa reclamação do povo. Teve um dia também que a Elisa desejou alguma coisa, ainda nesse tempo, eu não me lembro o que foi que ela desejou. Ela queria ir para a praia. Irmão, eu não tinha dinheiro para comprar um Yakult. Você pensa em ir para o litoral, irmão? E eu me lembro que ela, na sala, a gente sentado lá na sala, assim, a gente conversando, e ela queria ir para a praia, vamos para a praia, vamos para a praia. E criança, quando gruda umas coisas na cabeça, não sai. E a gente sentada ali e tal, e eu disse para ela: filho, o papai não tem dinheiro para nós ir para a praia, é difícil, é caro e tal. E a gente vai tentando ali da melhor forma. Mas eu fui impulsionado a estimular ela a orar. E eu falei para ela, falei assim: vamos fazer o seguinte, o papai não tem, mas o papai do céu é dono do ouro e da prata. Se eu e você e a mamãe ajoelharmos aqui, e se você, irmão, joguei toda a responsa nos ombros dela, com 4, 5 aninhos, e se você acreditar e orar, Deus vai prover o dinheiro para nós ir. Bom, ela dobrou de joelhinho, pôs o rostinho no pó assim, ó, no tapete, e falou: Jesus, dá dinheiro para o papai me levar na praia, porque eu quero ir na praia. Aí passou uns 3 dias, irmãos. Estamos no trabalho, na atividade, lá na igreja e tal, não sei o quê. E me veio um abençoado.
e dá uma coisa para mim. Eu não lembro o que foi que ele me deu. Eu sei que ele me deu alguma coisa. E eu já fiquei ali contente, na expectativa, né, pastor Rogério? Quando você está na prova, qualquer coisa que vem é festa, irmão. Mas ele entregou para mim e disse assim: cadê a Elisa? Eu falei: irmão, ela está correndo em algum lugar, já tinha acabado o culto. Aí ele falou, eu falei assim: mas por quê? Ele falou: não, eu preciso falar com a Elisa. Eu falei: tá, acha a Elisa aí, alguém. Aí acharam ela brincando lá, tá, e trouxeram a Elisa. Aí quando ela chegou, ele foi e deu o envelope para ela e falou assim: isso aqui é para você. Sem entender nada, ela pegou o envelope, olhou para mim, e eu falei assim: eu acho que Deus respondeu a oração dela. Mas sou bem comandei. Irmão, que tapa na cara de pai incrédulo. Eu ensinando, mas dentro de mim eu não estava botando muita fé, não. Mas quando nós chegamos em casa, nós não abrimos envelope. Eu falei: não abre envelope, filha, dá aqui, o papai vai guardar. Quando chegamos em casa, ou melhor, antes de irmos para casa, depois que o irmão entregou, ele disse: isso aqui é para você. Ele virou para mim e disse aqui: pastor, o que ali está é para atender um pedido que ela fez específico. Eu não sei o que é, porque Deus não me disse, mas Deus disse que é para o senhor fazer o que ela pediu. Tem certas coisas na vida, irmão, que você passa, você não pode ficar contando isso para todo lado. Você guarda, mas tem a hora que você vai falar. Então, quando eu enxergo, quando eu olho esse texto, eu falo assim: esse povo é maluco. Que reclamação doida é essa? Irmãos, se nós servimos a um Deus que atende ao desejo de uma criança, que quer tomar um Yakult, que quer dar um passeio na praia, o que esse povo tinha que ter feito? Eles viram o milagre acontecer, eles viram o mar abrir, queria comer carne, era só dobrar o joelho e falar: Deus, manda carne para nós comer, que nós estamos com vontade. E Deus mandava carne. Não precisava entrar pela rota da colisão, não precisava entrar pela rota do murmúrio, não precisavam ter feito aquilo. Mas um povo rebelde e obstinado acaba entrando por esses caminhos. E o que eles fazem? Eles vão a Moisés e reclamam para Moisés, e eles dizem: o nosso tempo no Egito, nós tínhamos isso, tínhamos carne, tínhamos cebola, tínhamos pepino, tínhamos melão, tínhamos alho, tínhamos verduras. E aqui, presta atenção, irmão, olha que petulância, que ignorância, que insanidade de ego. E aqui, olha como se aqui, irmão, a forma que eles usam fosse pior. Eles preferiam, dá a entender o texto, que eles preferiam ficar na escravidão. Agora aqui, libertos e vivendo debaixo da dispensação de Deus, nós só temos este maná. E desdenham da providência divina. E desdenham do recurso divino, do socorro divino. Irmão, a expressão maná, eu não sei qual das línguas que traduz ela, mas traduz ela dizendo: o que é isso? Que coisa é essa? Porque não há uma definição específica. A Bíblia diz que eles pegavam no maná, e aqui fica uma lição, era matéria-prima, eles tinham que produziam bolo, produziam pão, produziam várias coisas para comer a partir do maná. Tem um item brasileiro, da culinária brasileira, que é, por exemplo, a mandioca, que com ela se faz várias outras coisas. Você pode pensar na mesma maneira em relação ao leite, matéria-prima para vários outros alimentos. Assim era o maná, era uma matéria-prima que Deus providenciava para eles diariamente, de forma miraculosa. Não tinham que plantar,
Não tinha o que colher assim, sabe, ir lá debaixo do sol e tal, aquela coisa, não tinha nada. Sabe o que eles tinham que fazer? Levantar de manhã cedo e ir lá pegar o maná e comer. Mas eles acharam ainda ruim, irmão, porque preferia comer a carne do Egito. A insanidade da reclamação. Sentiram saudades do Egito e desprezaram o maná divino, desprezaram a providência divina. Mas tudo isso só aconteceu, e deixe-me explicar, não foi o povo de Israel em si que começou isso. O versículo 4 do texto que nós lemos, se você puder acompanhar, diz: um bando de estrangeiros. Algumas outras expressões bíblicas vão dizer o vulgo que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e de gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Você sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Quando você estiver na prova, irmão, vive a tua prova, varão. Junta com a tua esposa, junta com a tua família e fica firme com Jesus. Não dá ouvido para o populacho, não. Não dá ouvido para quem não está com você na prova, não. Toma cuidado com quem está do lado, que é murmurador, reclamador, ingrato, profano. Toma cuidado com essas pessoas. Quando você estiver na prova e quando você estiver bem também. E nas duas ocasiões, guarda os teus ouvidos, guarda as tuas mentes de ser contaminado por aqueles que não conhecem o Deus que você serve. O perigo está aí, irmão. Ser fiel. Irmão Paulo acabou de cantar aqui, leu sobre Jó. Mas eu sei em quem tenho crido. Hoje eu posso afirmar isso, irmãos. E eu não tenho lá toda essa experiência de vida, mas eu já passei por alguns altos e baixos. Essa semana eu fiz compra. Que dia que foi, meu bem? Ontem fizemos compra. E eu reparei lá na nossa conta que estava acabando, que não tinha mais sal. Aí ontem na compra eu fui e falei assim: meu bem, vai precisar de sal. Aí ela disse assim: vai mesmo. Eu falei assim, aí eu peguei, irmão, e coloquei no carrinho e falei assim: meu bem, agora você pode dizer que você já comeu 1 quilo de sal comigo? Ela falou assim: eu acho que já deu mais de 1. Você tem razão, já deu mais de 1. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu já comi alguns quilos de sal ao lado dessa mulher. Nós já choramos junto, nós já nos alegramos junto, e nós já ouvimos muita asneira de gente de fora. Por que você não confessa o pecado? Por que você não desiste desse negócio? Por que você não entra em tal negócio? Por que você está fazendo assim? Por que você não cria vergonha na tua cara e levanta cedo e sai para procurar emprego e fazer isso e aquilo outro? Não que eu não fizesse, mas às vezes a impressão que as pessoas tinham, porque elas estão de fora, é que você não está fazendo o que todo mundo faz, ou seja, o que deveria ser feito aos olhos do homem. Ele não te entende, ele não conhece o Deus que você conhece, ele não serve o Deus que você serve. Ou pode até ser que ele conheça, pode até ser que ele sirva, mas ele ainda não está no mesmo nível de compreensão, ele não está no mesmo nível de tratamento que você. Então guarde os teus pés, guarde os teus ouvidos, guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde, conserve isso ao Senhor vosso Deus, para que você não seja contaminado. Porque durante a prova você fica sensibilizado, você fica sensível, você fica mesmo, isso é normal. Muito bem, meus irmãos, isto posto, eles vão reclamar com Moisés a respeito de Deus, e Moisés vai orar. Mas olha que a coisa estava tão estranha, tão esquisita, tão feia no meio do povo, que eles reclamam com Moisés. E Moisés, quando vai orar, depois você quiser, você pode olhar o texto. Deixa eu até ver aqui se a gente acha aqui, para você poder entender o que eu estou dizendo. É o versículo 14, 13, 12.
Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que dei a luz para que me digas, carregue-o em teus braços, como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometestes, sob juramento a seus antepassados? Aí ele continua, olha a oração de Moisés: onde poderei eu conseguir carne para dar a este povo? Faltou Deus, falou assim: quem disse que eles estão falando de você, rapaz? E ele continua dizendo: eles insistem em suas queixas contra mim. Não era contra ele, era contra Deus, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda esta multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Irmão, desejou morrer. Você acha que Moisés não ficou perturbado com o assunto, irmão? Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e a minha própria ruína. Quando Moisés vai para o horto da oração, Rafaela, ele não vai colocando a confiança em Deus. Ele entra achando que era um problema, mais um dos problemas que ele tinha que resolver. Como se o povo fosse dele, como se o poder fosse dele. A coisa ficou tão ruim que o próprio líder, o próprio Moisés, confundiu as coisas. E aqui eu tiro uma lição. Vê se aprende, filho. A prova não é você que vai resolver. A coisa não é com você. A coisa é com Deus. A palavra, e nós temos aprendido aqui nessa igreja, a história não é a respeito de nós, a história é a respeito dele. É tudo para ele, por ele e para ele. Olha que interessante, irmãos, o que a gente vê. Ele vai pensando equivocadamente. Qual é a reação de Deus? Para nós concluirmos o contexto. A reação de Deus ele alivia a carga de Moisés. Moisés estava achando que estava muito, e estava mesmo. Deus orienta ele: chama alguns homens, 70 homens, e eu vou derramar unção sobre eles, e eles vão receber da minha unção, e eles vão ajudar você na administração dos negócios e tal. Então Deus alivia a carga a Moisés. Glória a Deus por isso. Segundo, Deus envia provisão. Deus envia provisão. Depois da oração, Deus fala assim: eu vou mandar carne. E Deus manda carne. Mas tem um detalhe. Ainda dentro da resposta de Deus, a ira de Deus se acende. Mais uma vez ela se inflama e derruba alguns homens rebeldes por conta da sua rebeldia, que era contra ele e contra o líder que ele levantou. Mas essa é só para dar contexto para o que eu quero falar essa noite. No meio da conversa entre Moisés e Deus, é que o Espírito Santo me levou e me fez despertar a atenção. É no versículo de número 23. Se puder colocar na tela. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus vai dizer: diante desse questionamento, na versão que eu estou usando, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a minha palavra, a palavra que eu te entreguei, se cumpre ou não. Irmãos, e por que é que Deus fala isso para Moisés? Porque quando Moisés vai orar, ele vai com a mentalidade humana. Como eu acabei de falar, ele vai equivocadamente, pensando que era uma solução que ele tinha que arrumar. E aí Deus fala para ele assim: relaxa, Moisés, eu vou mandar carne. E como de fato fez. Mas o problema foi que quando Deus diz isso para ele, Xandão, ele vê dificuldade no agir de Deus. Ele meio que desacredita no que Deus está falando, irmão. O próprio Moisés, que junto com o povo também viu o mar abrir, irmão. Até ele, já tá bom, Deus, mas onde é que você vai arrumar carne? Eu ainda brinquei com os jovens: a Friboi ainda não existe. A outra carne, a outra marca de frigorífico famosa ainda não existe, seja lá qual for. Não tem granja aqui perto para conseguirmos tantas aves. Como é que o senhor vai fazer? O senhor vai juntar todos os peixes do mar e vai dar um jeito deles virem até aqui? É como se ele tivesse
desacreditando do poder de Deus. Aí Deus dá uma lição nele. Oh, rapaz, por um acaso meu braço encolheu? Braço na palavra de Deus, irmão, significa expressão ou aponta para poder, força. Aí Deus pergunta: por um acaso a minha força diminuiu, rapaz? Você acha que eu não sou capaz de arrumar carne para eles, sendo que eu sou capaz de abrir o mar? Sendo que eu sou capaz de enviar maná? Sendo que eu sou capaz de parar uma nuvem aqui? Sendo que eu sou capaz de colocar uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo do lado de você? Você está achando que de ontem para hoje o meu braço, a minha força diminuiu? Pois como você está duvidando, então agora você vai ver, Moisés. E deixa eu falar uma coisa para você, que agora é para nós. Vamos ser sinceros. Tem problema que a gente acha que Deus não vai dar solução. Tem. Você pode até não falar, mas no seu coração, na sua mente você pensa: isso aqui não tem jeito. Acabou. É meu fim. E fica aquela lamúria. Não tem solução. Deixa eu alertar uma coisa para você. Não coloque a impossibilidade humana ao mesmo nível da impossibilidade para Deus. Não existe o impossível para Deus. Não compare a impossibilidade humana, porque para Deus nada é impossível. Não rebaixe o meu e o seu Deus ao nosso nível carnal. Não rebaixe. Ele é muito mais além. Ele é muito superior. Ele é incontável, é imensurável, é magnífico, é grandioso, é poderoso. Não rebaixe, não diminua, não limite a força do teu Deus. Eu estou pregando aqui que é para você sair daqui cheio, irmão. Mas cheio de convicção, cheio de autoridade de Deus sobre a sua vida. Você vai sair daqui marchando e vai falar assim: ó, eu estou com o general, eu estou com o poderoso, eu estou com o dono da força, eu estou com aquele que não tem BO para ele não resolver, não tem problema que ele não dá solução. É ele que está comigo, eu estou caminhando com ele. E é para você pegar essa informação, sair mesmo marchando, e quando você chegar diante do seu problema, aleluia, olhar para ele e falar assim: ei, problema, o Deus que o braço não é curto, que a força não é diminuída, te manda, vai embora. É para isso que eu estou pregando aqui hoje. Não compare a tua força com a força do teu Deus. Não compare o teu limite com o limite de Deus, porque para Deus é ilimitado. Não há limites. Eu não consigo curar o câncer. Eu não consigo curar a diabetes. Temos diabéticos aqui, não temos? Prestamos socorro, inclusive recentemente no meu plantão esses dias. Um homem teve um mal súbito ali no viaduto da Johnson. E de repente o carro parou na nossa frente. A gente estava em uma outra ocorrência. Mas ao passarmos por ele, ele estava tão apagado assim, inerte lá dentro, o carro, no meio da pista. Aí o parceiro comentou, a equipe que estava lá, um comentou com o outro: ô rapaz, parece que o cara está morto ali, melhor não voltar. Pararam a viatura, foram lá olhar, chegou lá. Ele estava tendo, como é que é quando despenca? Tem um nome. Hipoglicemia, alguém me ajudou, obrigado. Ele estava tendo uma crise desse negócio aí. É que é difícil essa palavra, né, irmão? Falar hipoglicêmica. Aí acho que é isso mesmo. Não sei se é isso. Estava tendo uma crise como essa. E ele já estava, parece-me, irmão, eu não sei. Foi a equipe que foi, a gente só foi no apoio. A equipe que socorreu disse que percebeu algo de diferente. Sentiu que ele ainda tinha pulso fraco, mas tinha. Jogou ele para o lado lá, empurrou ele no carro dele mesmo. Entrou um dos integrantes da equipe e vamos embora para o hospital. Ao chegar no hospital, já tal, aquele correria. O médico, depois de ter feito os atendimentos, voltou e falou para a equipe: mais 5 minutos ele morria. Não passava de 5 minutos. A diabetes dele estava em nível 7. Já era para ele ter entrado em colapso. Não sei como ele não morreu, mas não morreu.
E deixa eu falar um trem para você. O homem não consegue curar diabetes. Os diabéticos que aqui estão vão confirmar o que eu estou dizendo. Tem que controlar ela com insulina. Tem que vigiar na alimentação. Tem que fazer uma série de coisas. E alguém pode pensar: não tem cura. Mas para Deus tem cura. Eu não sei nem porque eu estou falando da diabetes, irmão. Talvez tenha alguém que está sendo perturbado com essa doença. E você já deve ter pensado: eu acho que Deus não está nem aí para a minha diabetes. Ei, irmão, não dá uma de Moisés equivocadamente, não. Deixa eu te lembrar: o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou o maná, é o Deus que fala contigo essa noite, que Ele tem cura para a diabetes, sim. Suas doenças, isso aí não é nada para Deus. Seus traumas, isso aí não é nada para Deus. Deus pode dar solução para isso. Suas mágoas, se você abrir o seu coração diante de Deus, Ele limpa, Ele tira essas mágoas, Ele tira. Suas fraquezas, sabe aquele ponto fraco, aquela coisa que você não consegue resistir, se quebranta diante de Deus, você vai ver que Ele vai te capacitar e vai fazer você vencedor. Seus pecados, talvez você olhe para a sua vida cheia de pecado e ache que não tem solução para você, que você não tem jeito. Aliás, a sociedade fala isso a teu respeito, mas deixa eu te alertar: para Deus tem sim. O braço de Deus não está encurtado, a força de Deus não está diminuída. Ele é forte o suficiente para perdoar os seus pecados e te limpar deles. Agora deixa eu estreitar aqui para o nosso ambiente. Seus dons. Você fica achando que: mas quem sou eu? Por que Deus fala comigo? Por que Deus mostra para mim? Por que Deus revela para mim? Por que Deus usa a minha boca em profecia, em revelação? Por quê? Vou ficar quietinho, não sou ninguém. Acho que isso é coisa da minha cabeça. Meu querido, isso é o poder, é a força de Deus na terra através da sua vida. Não é você, é Ele através de você. Não limite o seu chamado. Tem gente que fica negando o chamado, negando o chamamento de Deus para viver o ministério. Não limite, viva, se entregue. Você e eu não podemos olhar para as circunstâncias. Mas como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? A Bíblia é que diz, irmão, que aquele que nos chama é fiel para nos sustentar. Ele é fiel para te mandar providência. O chamado é dele, o poder é dele, a força é dele, o recurso vai vir dele, as condições virão através dele. Não depende de você, não depende da sua inteligência, não depende do seu intelecto, não depende das suas conexões. Como é que é o nome que fala quando é network? Não depende do seu network. Não depende. A obra de Deus, deixa eu ficar muito claro isso aqui. A obra de Deus não depende de carne e sangue. A obra de Deus depende de Deus exclusivamente. Pastor Ricardo tem falado, e um beijo no coração, meu pastor. Sabe quem comanda a igreja, irmão? O Espírito Santo de Deus é quem comanda a igreja. É Ele que leva a igreja para a direita, é Ele que leva a igreja para a esquerda, é Ele que faz, é Ele que acontece. E é interessante isso, irmão. E eu quero que a gente precisa sair daqui entendendo que é Ele e não nós. E aonde a gente vai agora? Eu acho interessante que Deus não é só expressão de força. Eu queria trazer à sua mente, diante de você essa noite, a força da sabedoria de Deus. Eu estava comentando isso com os jovens. Por que, irmãos, que tem milagres que Deus faz que são instantâneos? E por que tem milagres que não são instantâneos? Um cego procura Jesus e disse: Mestre, me abençoa. Aí Jesus pergunta para ele:
O que você quer? Aí ele diz: eu quero ver. Aí Jesus responde: então, ora, pois, veja. E a Bíblia diz que ele viu. Eu não pôs a mão, não orou, não foi nada, irmão. Quer ver? Veja. Mesma condição. Um outro cego vem diante de Jesus e abençoa. O que você quer? Quero ver. Com esse já foi diferente. A Bíblia diz que ele cospe no chão, faz barro, passa no rosto do cego e diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ô irmão, o que mudou de um para o outro? Deficiência é a mesma, Jesus é o mesmo, o poder é o mesmo. O que foi que mudou? É que tem coisa que só Deus sabe, irmão. Tem coisa que Deus vai fazer instantâneo porque está pronto para ser feito. Mas tem coisa que Deus precisa fazer passar por um processo, porque ainda não está no time. Eu ainda estiquei o exemplo e falei assim: quem que entende a história de Naamã? O profeta não poderia, ao receber o doente, simplesmente estender as mãos e dizer: vai, meu querido, você está curado. Lá na frente Jesus fez isso com o leproso, uns 10. Aqui vai leproso, pode ir lá se apresentar lá para o sacerdote, vocês já estão limpos. Ele chegou perto, irmão. Mas lá no caso de Naamã não. Vai lá, o profeta diz: nem atende ele. Manda o auxiliar ir lá e fala assim: ó, vai lá, fala para ele que ele nem precisa vir aqui, que ele pode procurar lá o rio, mergulhar 7 vezes e Deus vai abençoar ele. Pronto. Por que isso, Osiniel? Porque tem casos e casos, pessoas e pessoas, e a infinita sabedoria de Deus conhece tudo e todos. E eu vejo força de Deus nisso. Quando que eu vejo força? Eu vejo força de Deus porque Ele deixa situações acontecerem. Ele permite situações acontecerem para que se desenvolva dali um processo. É Deus com a sua força magnífica, controlando tudo. Irmão, você acha que o diabo não fica louco para trucidar você? Você acha que ele não fica doido para passar e te levar? Você acha que não? Mas Deus está ali, forte, pujante, dizendo: não, tem limite. Tem limite. Vai do jeito que eu quero, no meu passo, no meu ritmo. Tem coisa que Deus faz instantânea, mas tem coisa que Deus permite passar por um processo. O braço do Senhor, a força do Senhor está vinculada à sua sabedoria. E por último, e aqui eu encerro, a melhor notícia da noite é que Isaías capítulo 59, versículo 1 nos afirma que o braço do Senhor não está nem encurtado, muito menos retraído ou encolhido. O que está escrito ali, ó? Não, o braço forte de Yahvé, aleluia, não está encolhido que não possa nos alcançar com a salvação, nem o seu ouvido está tampado para não nos ouvir. É a melhor notícia de tudo, é que além da força dele ser magnífica, além da força dele não se encurtar, permanecer a mesma por toda a eternidade, irmão Luiz, ele não está fazendo birrinha. Não vou te abençoar, não. Deus não faz birrinha, irmão Luiz. Deus está com a mão estendida o tempo todo, pronto para te abençoar, pronto para liberar a palavra sobre a sua vida. Ele está pronto para agir. Mais do que isso, Deus quer agir. E eu quero te convidar a se colocar de pé. E enquanto você se coloca de pé, eu digo: Deus quer agir, Deus está pronto para agir, e Deus está agindo aqui essa noite. É uma questão de ótica, é uma questão de compreensão, é uma questão de entendimento. Não caia no equívoco de Moisés, de querer limitar a força do seu Deus em comparação ou em face ao seu problema. Jesus certa vez falou sobre isso.
ele lançou uma pergunta retórica: acaso haveria alguma coisa difícil para Deus? Não foi nem no impossível, porque impossível ele nem cogitou, ele já foi logo na expressão difícil. Por quê? Porque não há nada que seja complexo demais para Deus. A questão é que a gente olha com os nossos olhos, com a nossa pequenez, com a nossa limitação. E aí, meu querido, eu quero te dar a receita. Sabe como é que você tem que fazer para olhar para essas coisas? Você precisa olhar com o olho da fé. Você sabia que a fé tem olho? Ela tem um olhar. Ela tem uma forma de ver as coisas. A fé tem isso, irmão. Pode perguntar, para. Eu vou, perdão, pastor Jonas, o senhor está aqui. Perdão. Me perdoa mesmo, mas eu vou fazer uso da sua pessoa. Tá bom? Depois nós se abraçamos. Um dia eu perguntei um negócio para o pastor. Falei: pastor Jonas, como que o senhor faz para o senhor cuidar e tal, o senhor fazer? Eu sei que o senhor trabalha lá e tal. Como que fica a finança? Sabe o que o pastor João falou para mim, irmão? Eu falei: pastor Rafael, Deus manda. Não, mas tudo bem, pastor, mas como que o senhor faz? Eu falei assim: agora eu faço desse jeito, eu falo com Deus e Deus manda. A minha esposa estava do meu lado, ela não me deixa mentir. Irmãos, eu juro para os irmãos, eu virei para o pastor, falei: pastor João, o senhor não está entendendo a minha pergunta. Eu quero entender com quem que o senhor relaciona, com quem que o senhor fala, quem são os mantenedores. Ele falou: não tem ninguém não, irmão. É Deus. Eu oro e Deus levanta os irmãos, toca no coração de um, de outro e tal. E daí quando eu vejo, está aqui. Aí esses dias, permite, pastor Jonas, esses dias ele falou para mim que o carro quebrou. Irmão, foi lá na frente da base, né? De noite, 11 e pouco da noite, estava chegando, a Gabi estava junto. Aí eu passei assim, irmão, entrando na base lá, nossa, eu falei assim: ué, conheço aqueles profetas ali, são de Deus aqueles homens. Entrei, desci lá dentro, voltei correndo. Falei: pastor, que aconteceu alguma coisa? Ele falou: filhão, deu um problema no carro aqui e tal. Irmão, vocês tinham que ver a tranquilidade dele, irmão. O homem não tem salário, Xandão. O carro quebrado. Se fosse eu ia ficar desesperadíssimo. E ele dando risada, conversando, brincando. Não, acho que é isso aqui, amanhã nós vemos. Você sabe o que é isso, irmão? É gente que conhece o Deus que serve. É gente que sabe que a mão do Senhor não está encolhida. É gente que sabe que a força dele não está encurtada. Agora deixa eu contar o resto do milagre. Ele não sabe, mas eu vi ele. Ele foi no mecânico uns dias depois buscar o carro. Eu passei de viatura por ele assim, e vi o pastor indo lá buscar o carro. Eu vi que ele entrou, que ele pegou o carro. Eu saí assim, e eu fiquei numa curiosidade, irmão. Eu falei: como é que ele fez? E eu fui perguntar. Fui perguntar, falei: pastor, como é que o senhor fez? Ele falou assim: Deus levantou um abençoado que é mecânico, que nós já cuidamos dele há uns tempos atrás. E aí ele me encontrou, eu acabei soltando que o carro estava. Ele falou: não, pastor, leva lá que eu arrumo para o senhor. Sabe, mas quanto o senhor pagou? Eu falei: nada. Irmão, o braço do Senhor não está encurtado. O braço do Senhor não está encolhido. A força do Senhor é a mesma. Ele é o mesmo que criou onipotentemente, maravilhosamente esse mundo. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho diante do povo de Israel. Ele é o mesmo que enviou o maná. Ele é o mesmo que faz paralítico andar. Ele é o mesmo que curou o cego. Ele é o mesmo que curou o surdo. Ele é o mesmo que curou o mudo. Ele é o mesmo que libertou as pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos. Ele é o mesmo, irmão, que libertou, que transformou vidas, que transformou famílias. Esse nosso Deus continua com o bração do mesmo tamanho. E na mesma posição, estendida para abençoar. E eu quero chamar você que quer receber. Mas, irmão, eu não posso diminuir, não. Tem que ser do jeito que você quiser. Se for coisa pequena, pode vir. Se for coisa grande, deixa eu contar mais uma. Então, enquanto você sai do seu lugar e vem, você que quer receber, você que quer receber o milagre, você que entendeu a mensagem, falou assim: eu estava achando que não tinha solução, não, mas o pastor falou que tem, então eu vou lá na frente. Pois não, meu.
é verdade. No dia que o carro quebrou, um homem, o senhor não conhece ele não, né? Nunca vi mais gordo, como diz o ditado. Parou o carro, veio, tá tudo bem com vocês aí? Sacou, irmão, de uma caixona de ferramentas gigantesca. Não, porque eu sou mecânico. E eu vejo pessoas assim, com dificuldade, eu não aguento, eu paro para ajudar. Porque às vezes a pessoa não tem recurso, não tem guincho, não tem... pastor Jonas, mal sabe ele. Quase que o pastor falou, então sou eu, viu? Pode dar um jeito aí. E ele ajudou mesmo, fez o carro funcionar ali para poder terminar de chegar em casa. Vou falar de carro então. Meu carro está desde setembro, fervendo o motor. E não acho problema, Diego. Troquei a válvula termostática, troquei o sensor, troquei o cebolão, troquei a carcaça da válvula termostática, troquei a mangueira de entrada da válvula termostática, tranquei a mangueira que sai da válvula termostática, tirei o radiador, varetou o radiador, trocou a parte de cima do radiador, trocou o reservatório de expansão, trocou a bomba d'água, trocou não sei o que, e troca não sei o que, e troca não sei o que, e troca não sei o que, e vai no mecânico. Eu passei em 5 mecânicos, irmão. E não acho problema, irmão Bonfim. E um carro que eu comprei para usar com a família não conseguia. Aí por último, agora eu fiquei numa indecisão. Levo num ou levo no outro? Escuta isso. Um foi o Jefferson, o presbítero, que me indicou. E o pastor endossou. Vai lá no fulano. Ele é uma bênção. Cuidou do carro do Fê. Foi maravilhoso o atendimento. Ele parece entender. E o outro, irmão, presta atenção no que eu vou falar. O outro foi um colega do serviço. Rapaz, levei meu carro ali, Os caras deram até desconto, ficou bom e tal. E eu fiquei assim, quem que eu vou ouvir? Comentei com a minha esposa e tal, mas virou um negocinho assim, bobo, né, irmão? Mas eu fiquei pensando, e agora? Dentro de mim eu falei assim, eu vou ouvir o meu pastor e meu irmão, que pelo menos eles são crentes. Se ele recomendou, no mínimo Deus vai endossar. Juro para vocês que eu fiz essa oração, irmão. Levei lá no que eles indicavam. Cheguei lá, expliquei para o abençoado lá. O carro ficou lá desde terça-feira. No dia que eu entreguei, eu saí e fui andando e vim embora andando. E no meio do caminho eu vim orando e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que esse carro é para mim levar a minha família, é para eu ir vindo do trabalho. Não é luxo, não tem nada disso. O Senhor sabe bem disso. E eu não estou no melhor dos momentos financeiro. Tem um projetinho aí na frente para se cumprir. Se vier um problema muito grave, vai gastar muito. Já me disseram que é da ordem dos 5 mil. Jesus, eu não queria gastar isso não. Não com carro. Tem misericórdia. Irmão, aí faltou fé. Olha para onde eu levei a oração. Faz ser um probleminha simples e barato. O carro ficou lá terça, não esquentou o motor. Ficou ligado o dia inteiro, não esquentou. Ficou lá quarta, ficou ligado o dia inteiro, não esquentou. Ficou lá quinta, o carro ficou ligado o dia inteiro. Andaram, fizeram, aconteceram, instrumento, tal, eu ligando pro cara, falei, e aí meu amigo? Ele falou, não esquenta. Enquanto não esquentar, não consigo ver. Na sexta-feira ele ligou, e eu orando. Na sexta-feira ele falou para mim assim, que ele ligou o carro de manhã, passou 10 minutos, ferveu o motor. Aí ele correu lá, fez as medições, tal, aí ele me ligou de tarde, falou, seu carro está pronto, vem aqui retirar. Aí você passa o final de semana testando ele aí. Eu não falei nada para ele não, mas eu já estou ligado que Deus fez um milagre. Aí ele me chamou e falou, vem cá. O problema foi bobo, rapaz. Era a válvula termostática. Eu falei, mas eu troquei. Ele falou, pois é, mas mesmo nova, dá problema. Você comprou uma que eu acho que a marca não deve ser muito boa, e ela quebrou. Ela não está fazendo o serviço dela, e ela está dando problema intermitente. Tem hora que dá e tem hora que não dá. Por isso que ficou aqui tudo esse dia e não esquentava. Mas aí aconteceu, a gente foi e constatou que é ela, eu troquei. Colocou uma marca boa agora e tal. Irmão, quando ele falou uma marca boa, eu falei, esse carro aí vai uns R$1.000. Eu falei, não vai ser baratinho nada. Pode até ser bobo para ele, mas é cara a peça. Fui no caixa, irmãos, diante de Deus, eu já fui tremendo assim, falei, meu Jesus, vai dar uma atrasada naquele projeto. Aí falei pro moço, o meu é o Civic ali. Aí ele puxou assim, Rodrigo, vem cá. Aí eu falei, é caro mesmo. Tá certo o valor dele aqui? Aí o Rodrigo veio, olhou,
tá certo sim. Tem certeza? Tenho, tá certo. E eu na ansiedade, irmão. Falei, meu amado, fala logo quanto que custou. Ele falou, meu irmão, ficou R$160. R$80 da mão de obra e R$80 da válvula. Eu dei uma respirada fundo e falei, seu incrédulo, por que você não pediu para Deus resolver o problema? Se você tivesse orado e falado, Senhor, faz o problema sumir, o problema tinha sumido, irmão Edson. Sabe por quê, irmão Edson? Eu acho que Deus fez isso só de capricho. Se você tivesse falado, eu tinha resolvido, é tudo, seu bobo. Mas eu vou atender só para você aprender. Vocês entenderam, irmão? Então não tem problema grande, não tem problema pequeno. Sabe por quê? Porque o braço dele continua do mesmo tamanho. Se ele resolve o problema que é impossível para você, ele resolve o problema possível também. O braço dele não muda de acordo com a sua circunstância. Por quê? Porque ele é imutável e a sua circunstância é nada diante dele. Vocês entenderam? Está entendendo?